Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Thay e eu criei esse canal para falar um pouco sobre o programa de au pair, tirar algumas dúvidas que eu tinha quando eu ainda estava no meu processo e que ninguém conseguia acessar, né? Então eu faço esses vídeos com os mínimos dos mínimos detalhes, as mínimas das mínimas perguntas que podem existir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo. Hoje eu tenho bastante vídeo aqui no canal, então vai acompanhando aí que com certeza a tua dúvida pode ser acessada aqui. Me segue lá no Instagram, que eu também tô dando dicas sempre sobre au pair, sobre várias coisas dos Estados Unidos. Posto a minha rotina lá com as minhas kids, coisas que eu não faço aqui. Então me segue lá no Instagram também. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o tão temido rematch. E vou explicar também por que você não deve ter medo dele. Como assim não ter medo, né? É uma coisa, trocar de família. Mas para começo de conversa, o que é rematch? O que é isso? Quando nós estamos lá no Brasil, nós estamos procurando por um match com a família, não é isso? Então, rematch é quando nós já temos um match, já temos uma família, e daí nós refazemos o processo, nós procuramos por outra família, mesmo já tendo um match. Então, isso é um rematch, quando você já tem uma família, e daí você precisa trocar de novo, então você entra no processo de novo, então você vai dar match de novo, por isso se chama rematch. Como que isso acontece, né? Isso pode ser, o rematch ele pode ser pedido tanto pela família quanto pela au pair, e pode acontecer por N motivos, só basta uma das partes não estar concordando em alguma coisa, não estão de acordo, não tá batendo ali a situação, alguma coisa que foi combinada que não tá saindo certa, e é desse jeito, né? No caso, se uma família pede um rematch, talvez algum dos motivos, os maiores motivos que isso acontece é por conta de afinidade com a au pair. Talvez a au pair não é uma pessoa que ela estava esperando, ela queria alguém mais comunicativo, alguém mais ativo, e a au pair é alguém mais parado, mais calmo, mais quietinho. Uma família também pode pedir um rematch por falta de direção da au pair, isso acontece muito. Falta de inglês acontece muito também. Falta de qualificação dela para cuidar talvez de uma determinada idade das crianças. Vamos supor que ela falou que ela cuida de bebê, e daí a família tem um bebê e outras crianças, e chega na hora, a au pair não sabe trocar uma fralda, não consegue cuidar de bebê, então falta de qualificação também pode ocorrer um rematch. Por esperar que a au pair tem que dar mais do que aquilo que ela pode oferecer, né? Talvez eles estavam esperando mais de você, talvez eles estavam esperando algo mais. Então não pode ser coisa mais parte do seu trabalho ou coisa mais fora do seu trabalho, né? Mas eles estavam esperando mais e não tem isso, então eles às vezes podem pedir por conta disso, né? Ou por eles estarem incluindo tarefas que a au pair não concorda. Isso, claro, desde que foi acordado isso lá no Skype, lá na chamada antes no Brasil, e daí ela concordou de fazer e ela não está concordando, eu acho tudo bem, tá ok eles pedirem para trocar. Mas se eles não conversaram sobre isso antes, ou se a au pair, por isso que é importante que a au pair também pergunta tudo que você puder perguntar. Como também a au pair pode pedir um rematch caso ela não esteja se dando bem com a família ou com as crianças, ou caso a família seja uma família perigo, uma família abusiva, uma família que não está respeitando as regras, né, do contrato, as regras do programa, a au pair que está trabalhando mais do que o que é apropriado, aquela que já falou com a LCC 300 milhões de vezes e a família não mudou, não resolveu. E então é o caso também de pedir aquela que a família não foi capaz de proporcionar aquilo que ela queria, aquilo que estava combinado, né? Como, por exemplo, muitas au pairs combinam, vamos ter o carro para poder sair. Eu sei que isso é opcional, não é regra do programa, não é regra do programa que a família tenha um carro para você usar no seu tempo off. Porém, você tem que ver onde é que tu vai morar. Porque às vezes você vai morar num lugar que você não pode estar sem um carro. E não vai dar certo você ficar sem. Por exemplo, aqui onde eu moro, gente. Se você acordou com isso, se vocês combinaram isso e chega lá você não tem,
é um negócio muito chato, é um negócio muito ruim. É ruim você ficar dependendo das amigas, você ficar dependendo dos outros, por conta de um negócio que você combinou. Claro que se você não combinou, se você não perguntou, se você não, né, também pode mudar, não tem problema nenhum você chegar e descobrir, mas perguntar antes, conversar antes e chegar lá e não tá, eu acho que é ainda pior, né, ainda pior essa situação. Ou a au pair que não se adaptou ao lugar, ao ambiente, àquele estado, àquela cidade, aquele clima, né, claro que ninguém quer passar por isso, né, mas às vezes é necessário. E eu vou te dar agora 5 motivos o porquê que você não deve ter medo e que se você precisa, se você acha que você precisa, claro, cada um se conhece, cada um sabe da sua situação. Então, se você acha que você precisa, vou te dar 5 motivos para você não ter medo de pedir mesmo. Para quem já tá aqui no país, é assim, é uma preocupação muito simples, gente. Quem tá aqui no país tem muitas famílias procurando por au pairs que estão aqui, que possam vir rápido, O que não vai acontecer com au pair no Brasil, a não ser que ela já tenha visto ou alguma coisa mais especial aconteceu, mas se não, ela não vai ter como vir na hora, porque no Brasil, você dá o match, daí você tem que ir lá, comunicar na agência, tem que marcar o visto, tem que pegar o visto, tem que marcar a data de embarque, tem que ir embarcar. Então, depois que você dá o match, provavelmente, acho que no mínimo, uns 15 dias pra au pair sair pra lá. Contando que aqui, quando você pega, claro que eu acho que tem uma quantidade de tempo que a au pair tem que cumprir na casa da família que ela tá. Se caso a família quiser que ela fique, né, que também tem umas que te saem já e já vai pra outra família. E daí a au pair pode ir, não precisa tirar visto, não corre o risco do visto ser negado, não corre o risco de acontecer nada. Ela já tá aqui, já tem o visto, já tá aqui, já sabe? É muito mais fácil. E tem muitas famílias procurando por au pairs assim, ó, do nada, que também, às vezes, também entraram em rematch com a au pair que tava lá. E tá tudo bem também, não tem problema. Ah, eu não vou pra essa família teve um rematch. Gente, você tem que procurar saber por que essa família teve. E outra coisa, como eu te falei, né, família e au pair são um negócio que se combinam. Se aquela família com aquela au pair não combinou, não quer dizer que você com aquela família não vai combinar. Descubra por que aquilo aconteceu, né? Por que ela saiu? Por que foi o que aconteceu? Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela saiu da família porque ela não se adaptou à rotina da família. E ela não ia chegar e falar assim, então, todo mundo agora hoje vai mudar a rotina de vocês porque eu não me adaptei à rotina de vocês. Não, a família tinha a rotina deles e ela tinha a rotina dela. E ela não estava acostumada com aquele tipo de rotina e por isso ela mudou, entendeu? Então isso acontece também e nem por isso ela ia deixar uma outra pessoa não ir, falar assim, não, então eu saí de rematch, não vem com essa família não venho, não sei o quê. Não, acontece, tem pessoas que saem da família, por quê? Porque a família, não sei, talvez tenha uma dieta específica e não come tantos e tantos tipos de coisa. Mas daí você encontra um au pair que também tem a mesma dieta que aquela família. Então vai casar, gente, vai casar uma coisa com a outra, vai ser muito bom pra eles. Então não tem problema você pegar uma família que já veio de um rematch também. Claro, sabendo quais foram, o que foi que aconteceu e quais foram os motivos desses rematches. Segundo motivo, você já está com o inglês bem melhor. Ou pelo menos já se habituou com as palavras do dia a dia, com as coisas que todo mundo fala toda hora, todo dia, as crianças falam o tempo todo. E o inglês para você não vai ser um problema tão grande, porque você já está aqui há um tempo. E daí então você tem aquele plus, né, comparado a quem ainda está no Brasil ou quem está em outro país. O terceiro motivo, você já está acostumado com a rotina escolar das crianças. Sim, aqui às vezes a gente tem um jeitinho um pouco diferente do jeito do Brasil, né? Para deixar as crianças na escola, como que deixa, como que faz, como que é aquilo, como é aquilo. Comida, gente, isso é um negócio que eu tive por muito tempo, eu tive problema de fazer o almoço das minhas crianças para levar para a escola. Então, assim, você já tá habituada, você já sabe como é que faz, você já tá acostumada com aquela rotina. Quarto, sim, eles já têm certeza que você sim tem
a experiência com crianças que eles precisam. Por quê? Porque quando a gente tá no Brasil, gente, eu não sei se vocês já assistiram o meu vídeo sobre como conseguir experiências com crianças, mas querendo ou não, dá pra você burlar muitas coisas, né? Dá pra você mentir em muitas coisas. Então, assim, você estando aqui, eles têm absoluta certeza que vocês já cuidaram de uma criança e podem até pedir para falar com a sua atual host family. Então, isso não vai ser um problema grande e eles podem ter absoluta certeza de que você é uma pessoa boa, porque às vezes, voltando ali pro assunto de que nem sempre o problema de você trocar de família tem que ser a família. Às vezes é uma coisa só que não casou com outra coisa e precisa ser mudada, né? Então, a família pode sim te dar uma referência boa, mesmo que você esteja saindo da casa deles. Quinto motivo para você não ter medo do rematch. Existe 1001 formas de você encontrar famílias nesse país, principalmente se você já tá aqui. Então, voltar pro Brasil porque não encontrou família é uma probabilidade assim bem pequena, gente. Existe, claro que existe, mas não é tão grande. Você tem muitos plus comparado com quem ainda tá lá no Brasil. Tem família para procurar no Facebook, tem família para procurar em aplicativo, tem família para procurar no próprio application. Então não fiquem com medo, não fiquem com medo, né? Não tem problema nenhum. Mas e aí, quando que você deve pedir o rematch? Quando que ele é necessário, né? Quando que você precisa pedir? Quando você não está de acordo, né, com aquelas coisas da casa, quando você não se sente confortável e segura com a sua família. Quando você já conversou com a família, já pediu ajuda para a LCC e nada funciona, nada melhora a sua situação. Coisas tanto que vão relacionadas ao comportamento das crianças, quanto aquilo que envolve as regras do programa. As regras do programa é um dos maiores motivos, né, pelos rematches da vida. Mas tudo deve ser conversado antes. O motivo número 2 pode ser adaptação com a família ou com a própria rotina que você está vivendo, que você se adaptou àquela rotina, que você não se adaptou àquela família, àquele jeito, aquelas coisas. E você pode estar trocando também, né? Também não tem problema. Então, as crianças, né? Às vezes você está tendo tantos problemas que você não consegue resolver nenhum e a família, assim, simplesmente tá cagando e andando pra tudo que tá acontecendo, eles não estão ligando e isso é uma coisa que te deixa desconfortável. Claro, como eu já falei, as crianças aqui, elas são um pouco mais mimadas, né? Eu já expliquei sobre isso, como que isso funciona. Também não dá pra chegar e tentar educar as crianças do mesmo jeito que você estava sendo educado no Brasil. Você também não é os pais das crianças, você cuida delas. Claro que por um tempo maior, então isso dificulta muito. Mas acontece também, se você tem uma família abusiva, eu já fiz um vídeo falando sobre famílias abusivas que eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Então se você tem uma família abusiva, definitivamente, na minha opinião, você tem sim que pedir um rematch. Tá passando um helicóptero aqui. Obrigada. Você quer testar coisas novas, você quer mudar, você quer tentar algo novo. Você já se cansou, né, da rotina que você está seguindo, você não está acompanhando a rotina que você está seguindo. Mais uma vez falando sobre rotina, gente. Rotina é um negócio que dá um baque muito grande, principalmente se você estava acostumado a trabalhar menos e chega aqui e começa a trabalhar mais. E daí você me fala, tá, e tenho um desses motivos, devo pedir rematch pra minha família? Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês cada um se conhece, cada um sabe a sua situação, cada um sabe o que passa, cada um sabe o que está se passando na sua casa, na sua vida, cada um sabe qual que é a hora de parar e qual que é a hora de ficar. Então você tem que analisar a tua situação e saber se realmente você precisa ou se você está passando por uma fase ruim. Eu também tenho um vídeo aqui falando sobre o Covid, sobre a quarentena, como que foi ser au pair na quarentena pra mim. Então, eu passei por uma situação, assim, muito difícil, que eu quase desisti. E às vezes você tem que saber um pouco se balancear e descobrir se o problema é a família ou se o problema é você. Claro que às vezes o problema é você, mas trocar de família pode te ajudar. Pode sim, pode acontecer. Mas tente olhar para si e ver se você está passando por uma fase que não está
acontecer naquela situação. Porque o que acontece? Quando a gente tá aqui, que a gente fica sozinha, que a gente fica solitária, que a gente fica sem ninguém, às vezes as coisas acontecem muito intensamente e nós agimos por impulso. Então tenta não agir por impulso e ter certeza de que você quer isso pra você. E se você precisa, você vai saber, eu tenho certeza. Mas se você tem uma dúvida muito grande ainda, eu vou te dar aqui uma dica super simples para você poder descobrir se você deve ou não, né, pedir um remédio. Você vai pegar um papel e uma caneta agora. Vai dividir esse papel no meio. De um lado desse papel você vai colocar todos os pontos bons, todos os pontos positivos da sua família, e do outro lado desse papel todos os pontos ruins, todos os pontos negativos que você tem na sua família. E daí depois disso é bem simples. Se a sua família tem mais pontos negativos do que pontos positivos, você deve sim considerar um possível remédio. Considerar, gente, considerar. Não significa que você deve pedir, porque como eu falei, às vezes nós estamos pensando muito intensamente, muito, ai meu Deus, eu quero, e tomem cuidado com isso, porque não tomem atitudes que vocês vão se arrepender depois, né? Então, se você acha que a sua família tem muitos pontos negativos, vamos supor, é tudo negativo e tem um positivo, provavelmente você deve pedir sim. Agora, se é, sei lá, 5 pontos positivos e 3 pontos negativos, avalia, tenta conversar, tenta entrar numa negociação, tenta entrar num acordo. Às vezes ajuda, às vezes acontece, tenta falar com a tua LCC, gente. A LCC é uma pessoa para ser boa, né? Nem sempre são. Mas é uma pessoa para ser boa para você, é uma pessoa para te ajudar, e ela tá ali tanto para ajudar você quanto a família. As famílias eu já expliquei também que são mais ajudadas por conta de que as famílias, elas pagam para ter várias au pairs, elas pagam mais. Então assim, é muito mais priorizado ter uma família do que ter um au pair. Mas não quer dizer que vão te largar lá no meio. E acontece com algumas meninas, acontece, tá? Não tô falando que não acontece não, mas isso que é... E elas estão ali pra te ajudar. Então, tenta pedir uma ajuda, né? Não custa. O máximo que você pode ouvir é falar, não vou te ajudar em nada. Então, o não você já tem, você tem que ir em busca do sim, né? Você tem que ir em busca de melhorar a sua situação. Na minha opinião, uma au pair, ela não deve pedir um rematch nas primeiras semanas do programa. Por quê? Porque as primeiras semanas são as piores semanas. Os meus 2 primeiros meses aqui foram os piores meses pra mim, onde eu só queria fazer as minhas malas e ir embora pro meu país, mandar todo mundo ir pra casa do coelho e ir embora, e não queria mais falar com ninguém. Mas daí é aquela coisa, né? 1000 coisas pra aprender, uma cultura diferente, pessoas diferentes, lugar diferente, língua diferente. Eu não falava inglês direito, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar nada, sabe? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu bati o carro na primeira semana. Então, gente, 1000 coisas na minha vida ao mesmo tempo. Então não tinha como eu estar me sentindo bem, não tinha como o meu universo estar bem, né? O meu universo estava prejudicado ali, então não tinha como eu estar bem. Então eu acho que as primeiras semanas são aquelas semanas que você tá tentando se adaptar, que você tá vivendo, principalmente quem nunca viveu essa realidade. Eu saí de um mercado para cuidar de criança, então... Se você já era professora, talvez você tenha uma experiência um pouco maior. Agora, se você não tinha experiência com criança, você só pegou as experiências mesmo pra vir pro programa como eu, vai ser uma situação um pouco mais delicada pra você. E eu acho que sim, você deve considerar passar um pouco mais de tempo e ver se realmente você precisa, né? Claro que existem situações de extremo abuso, de que realmente não vai dar certo, que você fala, cara... não vai dar certo, eu já conversei, esse negócio... Por exemplo, você tá trabalhando 15 horas todo dia, e daí você fala, cara, eu já falei com a família, já falei com a LCC, não tá dando certo. Então, também, porque assim, se você já falou, não tá dando certo, se no começo eles já estão assim, no final vai ser pior, provavelmente. Então, realmente é uma coisa de se considerar. Mas é a minha opinião, né? Eu não consideraria... um rematch nas primeiras semanas, a não ser que fosse extremamente necessário. Outra coisa que não é legal, impressionantemente, isso é péssimo, é criticar o rematch do coleguinha. Gente, isso é péssimo. Se você não viveu na casa dessa pessoa, se você não viveu o que essa pessoa viveu,
Se você não estava na mesma situação que ela, qualquer coisa aconteceu e você não sabe, e se você não viveu lá, a mesma situação que ela, do mesmo jeito que ela, e você não sabe o que está acontecendo, por favor, não critique o motivo dela. Você não sabe porque realmente ela pediu. Você não sabe se aquela situação para ela podia ser um big problema, entende? Para mim pode não ser um big problema, mas para você pode ser um big problema. E, né? Qual que é o problema disso? Não existe um rematch por um motivo bobo, e sim uma au pair ou uma família despreparada para aquela situação, né? Despreparada para aquele tipo de para aquele tipo de coisa que tá acontecendo. E não ser au pair ou ser família tá despreparado, fica um pouco mais difícil. Fica bem complicado de resolver essa situação. E lembrando que o que para você pode não ser um problema, para outra pessoa pode ser um problema sim. Então não vamos criticar os rematches das amigas. Ai, nossa, mas você tinha isso, você tinha aquilo, você tinha... Mas eu não estava feliz, né? Não interessa. Eu podia ter milhões de coisas, morar numa mansão, ter uma casa para mim no quintal da família, ter um carro zero, melhor carro do mundo, e não estar feliz, gente. Não adianta, você tem que pensar também que você está passando um ano da sua vida. Não é uma semana, não são 10 dias, não é um mês. É um ano da sua vida, no mínimo um ano da sua vida, porque você pode estender por mais um ano. Então você tem que considerar, sim, que às vezes, por mais que você tenha milhões de benefícios, não tá valendo a pena. O match, ele significa que um au pair e uma família, elas estão se combinando, né? É por isso que às vezes acontece casos de a família teve 5 rematches com outras au pairs e não deu certo. E daí chegou uma lá que ficou lá 1 ano, 2 anos. Claro, porque eles se combinaram. As au pairs que veio antes não se combinaram. Ou mesmo a própria au pair, ela já teve 8 famílias e ela não se adaptou a nenhuma das 8. E daí ela entrou em outra família. Claro que eu acho que no terceiro eu já tinha desistido, porque eu sou bem assim. Mas eu acho legal essas pessoas que são perseverantes. Não tá dando certo, vou embora, vou trocar. E eu tenho umas amigas aí, tem um grupo que eu sempre tô mandando um upzinho lá, né, no Facebook. E eu vejo ali, parece que uma vez por mês, a cada 2 meses, tá lá a pessoa lá. E eu tô lá, up, gente. Não tem porquê. Não tem porquê você criticar os motivos da pessoa. Às vezes ela ainda não encontrou o que ela tá procurando. Muitas pessoas demoram para achar aquilo que estão procurando, demoram para achar aquilo que elas se adaptam. E isso é super ok. Então, para finalizar aqui, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês não tenham medo do rematch. E sim, usem caso necessário, né? Ele tá aí para isso. Você pode usar, você pode fazer, você pode pedir. Não vai ter problema nenhum. Ninguém vai te... talvez algumas pessoas te julguem, mas pensa em você. Como eu falei, cada um sabe o seu coração, cada um sabe o que tá vivendo, cada um sabe o seu limite. Então, se você tá no seu limite, não ultrapasse o seu limite. E muito cuidado com as decisões tomadas de cabeça quente, né? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, elas não são as melhores. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram também pra ver a minha rotina diária com as minhas crianças, os bagunceiros pra caramba. Vai ser super legal pra você também. Um beijo no coração de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.